A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus te abençoe com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Hoje iremos aprender um pouco mais sobre o conhecimento da graça de Deus. O texto escolhido é o Evangelho de João, capítulo 1, verso 16 e o 17, que diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Esse texto, ele é bastante claro, né? Mostrando dois lados, o tempo da lei e o tempo da graça. Como que nós separamos isso? Tempo da lei, Moisés vindo e recebendo da parte de Deus ordenanças. Para qual finalidade? Paulo ele vai nos explicar que uma das finalidades da lei é nos mostrar como nós somos pecadores e como eu não consigo, e eu como ser humano não posso por mim mesmo ser justo e justificado diante de Deus. E João aqui também mostra o outro lado, que a graça também ela é vinda, ela é dada por meio de Jesus Cristo. Beleza, quando nós começamos a olhar esse texto dividindo essa situação, vem uma pergunta. Então, quando surgiu a graça de Deus? Quando nós lemos esse texto, dá-se a entender que a graça surge pós-nascimento de Cristo. Assim, não precisamos pensar muito para interpretar o texto, porque o próprio texto ele divide dois períodos. Mas eu costumo dizer que se nós olharmos a Bíblia por apenas fragmentos, nós vamos limitar a palavra de Deus a fragmentos. Mas se nós enxergarmos a Bíblia em um todo, nós iremos ver aquilo que é completo, ou seja, aquilo que nos mostra claramente como isso é dado por nós. Um exemplo bem claro é quando nós vemos os nossos membros dos nossos corpos. Interessante que o meu dedo polegar, ele tem um nome de dedo polegar. Mas quando eu olho ele individualmente, mas quando eu olho para o meu corpo inteiro, eu não dou o nome para o meu corpo inteiro de dedo polegar. Já se fala corpo. Ou seja, então o fragmento individual, ele, quando eu olho individualmente, ele tem nome e ele é limitado. Quando eu olho o corpo inteiro, eu não apenas olho um fragmento, eu olho todos os fragmentos. E a graça de Deus, ela não é diferente disso. Por quê? Porque quando nós queremos enxergar a graça de Deus, teremos que olhar para Cristo. E Cristo, ele não é apenas um fragmento, ele é todo, ele é completo, ele é o cabeça, né, do corpo. Então, é isso que nós iremos aprender hoje. Por esse texto, nós temos uma visão. Agora, olha para você ver como é que a visão muda totalmente, como nós vamos ter agora uma cosmovisão a respeito da graça, quando nós lemos 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. 2 Timóteo, ele é bem claro e diz assim, ó, que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Esse texto, ele já afirma que a graça, ela foi dada em Cristo, ou seja, no todo, no completo, antes dos tempos eternos. Aí dá um paradoxo muito grande. Porque, peraí, ela foi dada quando Jesus nasceu, ou foi dada antes dos tempos eternos? Então a Bíblia está entrando em contradição? Jamais. É aquilo que eu falei. Quando você lê o texto de João, você está vendo um fragmento da graça. Quando você lê o 2 Timóteo, ele está mostrando tudo. Tanto que no verso abaixo, no verso 10, ele responde a essa pergunta. Olha o que ele fala.
que ele fala a graça, né, no 9, né, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida, à imortalidade mediante o Evangelho. Então aqui ele já mostra o que ela foi dada antes dos tempos eternos, mas ela foi manifesta com a vinda de Cristo. E aí, para você entender melhor esse texto, o que ele quer dizer? Porque quando nós olhamos para Cristo e queremos entender Cristo homem, Cristo se fazendo carne e habitando entre nós, essa foi a manifestação de Cristo. Porque Cristo já existia? Sim. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 20, vamos lá, Pedro ele vai até um pouquinho mais longe. 1 Pedro, capítulo 1, olha lá o que ele fala no verso 19 e no verso 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus já era conhecido antes da fundação do mundo. Outra vez, humanamente falando, não faz lógica isso, porque nós sabemos que Cristo morreu, veio ao mundo, sofreu e morreu há praticamente 2021 anos atrás. Nesses 33 anos que ele passou, desde o seu nascimento até a sua morte. E esse texto fala que o sangue dele já era conhecido antes da fundação do mundo. Então, na nossa mente que trabalha por lógica, que trabalha com sentido, isso não faz nexo, não faz conexão. Mas o texto continua dizendo que, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Olha para você ver que interessante. Novamente fala conhecido e manifesto. Então, essas duas palavras, ela é o todo da Bíblia. Porque aquilo que é manifesto, na verdade, já existia. Cristo, quando ele se manifesta em João 1, ele já existia. Tanto que no verso 1 fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o texto abaixo fala que nada foi feito se não for sem o intermédio dele. Então, olha para você ver que interessante. Quando nós vamos começar a entender essa questão da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, ele já está presente. Da mesma forma, a morte de Cristo já estava presente. O que isso significa para mim e para você? Se o sangue de Cristo já é conhecido, já tinha sido revelado antes da fundação do mundo e manifestado agora, o que isso nos mostra? Que Deus, ele não trabalha da forma que nós trabalhamos. Porque nós, às vezes, queremos fragmentar as coisas para fazer lógica. Mas Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipotente. Deus, ele é onipresente. Então, os decretos de Deus estão muito à frente de nós. Por quê? Porque eles têm princípio, meio e fim, trabalhando unidos, juntos, um todo. E nós só conseguimos olhar os decretos de Deus como princípio, meio e fim. Nós queremos separar. E Deus, ele olha isso em um todo. Pela sua onisciência, pela sua onipresença. Pelo seu poder, vamos falar, né? Sua onipotência, que é infinito. Então, quando nós entendemos isso, antes de surgir o problema, hoje você vai descobrir que Deus é muito maior do que ainda você pode pensar e imaginar. Por quê? Porque antes de vir o problema de Adão, da queda de Adão, o que Deus já tinha feito? A solução. Por quê? Porque ele viu todo. Ou seja, Cristo já morreu antes da fundação do mundo. Antes de Adão pecar, Cristo já tinha morrido. Cristo já tinha dado a sua vida. Não somente por ele, mas também por todos nós. Então, que nós vemos
entender que a graça de Deus, ela já é presente. Tanto que se você for pegar no livro de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia vai deixar ali bem claro a história de Noé. E olha como é que ela é narrada. Gênesis, capítulo 6, lá no verso 7, tá assim. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, a palavra graça, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, está aqui, Gênesis, capítulo 6, verso 8. E fala que Noé achou graça diante do Senhor. Por quê? Porque Noé, se fosse olhar pela lógica, ele era homem. E se Deus falou que faria desaparecer, o que ia acontecer? Ele também tinha que desaparecer. Só que através de Noé e através da ordenança de Deus de construir uma arca e de preservar alguns animais, o que acontece? Através de Noé, essas vidas, não somente os animais, mas também a sua própria família, são poupadas da ira de Deus. Então, quando nós já vemos a graça e vemos ali a construção da arca, olha para você ver que interessante. Deus, ele fala que vai destruir com o quê? Com um dilúvio. E olha para você ver que interessante, Deus agora pede para Noé construir uma arca e entrar dentro da arca. Ou seja, Noé, os animais, Noé, a sua família, os animais, eles não sentiram carnalmente o que? O poder da ira de Deus. Por quê? Porque eles não estavam dentro da água, nadando. Porque uma hora ia dar cãibra, eles iam morrer. Mas eles estavam dentro de algo que Deus preparou para eles, para que eles fossem protegidos. Ou seja, a arca passou pelo dilúvio, mas não naufragou. E protegendo as vidas. Então a arca, na verdade, já mostra o que? A personificação da pessoa de Cristo. Ou seja, em Cristo nós estamos salvos. Em Cristo. Por quê? Porque Cristo é que nos salva da ira de Deus. Foi Cristo que tomou o cálice da ira de Deus por nós. Ou seja, a arca passou pelo aquele dilúvio para nos proteger. Cristo passou pela morte para nos dar vida, e vida em abundância. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a graça de Deus, mostrando que o fragmento graça é manifestado com o nascimento de Cristo. O todo da graça já é conhecido, ou seja, é manifesto desde os tempos eternos. Por quê? Porque na visão humana é fragmentada, na visão de Deus é o todo. E o que a Bíblia quer que nós tenhamos a mente de Cristo e passamos a enxergar as coisas da forma que Deus enxerga. Por mais que isso pareça muito sublime, Isaías fala isso, os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são muito mais altos que o nosso. Ele quer nos conformar à imagem do seu Filho para que nós possamos entender a sua vontade, entender a sua visão em relação às coisas. O que está acontecendo, na verdade, nos dias de hoje? O ser humano, o homem, ele está querendo, através dos fragmentos, trazer resposta para o todo. E isso é impossível. Por quê? Porque os fragmentos são limitados. Os fragmentos, eles têm limites. E o todo, quando nós falamos de Cristo, o todo é eterno, é infinito, é insondável. Então, dessa mesma forma, Cristo nos convida a conhecer mais dele, a entender mais deles, para que possamos provar do todo. E os fragmentos, então, significa que não são importantes? Não, de hipótese nenhuma. Em momento algum eu quero dizer isso. Pelo contrário, os fragmentos, na verdade, servem como um mapa para nós conhecermos o todo. Então, os atributos invisíveis de Deus, bem assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se percebe por meio das coisas que foram criadas, ou seja, por meio dos fragmentos. Então, Romanos 1, quando fala isso, ele deixa bem claro que os fragmentos de Deus, os atributos de Deus já estão revelados através daquilo que ele criou, através daquilo que está visível, para nós
através disso, acharmos esse mapa para encontrarmos as coisas insondáveis. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque eles são loucura. E é isso que eu falo. Como que você fala que Cristo morreu antes da fundação do mundo, sendo que ele morreu, vamos falar assim, há quase 2021 anos atrás, que ele morreu com 31 anos, ou seja, 2021 menos, morreu com 33 anos, 2021 menos 33. Então como? Não faz lógica. Ou seja, o cara fala, isso é loucura. Mas quando nós enxergamos a sua natureza, o todo, nós sabemos que ele era, que ele é e ele há de vir. Então, Deus abençoe sua vida. E nós vamos não falar somente sobre isso, sobre o conhecimento da graça, quando ela surgiu, mas como também ela atua. Porque ela pode atuar também por fragmentos? Pode. Mas ela atua também num todo? Atua da mesma forma. E isso vai fazer nós entendermos que a graça, ela está presente antes da lei. Olha para você ver que interessante. Porque se a graça aparece nos dias de Noé, e a lei foi dada por Moisés, olha para você ver que interessante. A graça já está presente antes da lei. E Paulo fala muito bem sobre isso. Paulo ele explica isso assim de forma sublime no livro de Romanos, mostrando que a própria circuncisão ela veio antes da lei. Ou seja, que as promessas foram feitas antes da lei, que a lei não pode anular as promessas. Da mesma forma, a lei nunca vai anular a graça. Mas Paulo ele fala que quando nós queremos viver pela lei, nós anulamos a graça. Mas ali não é questão de fragmento, porque as pessoas elas pensam na sua mente que por fazer coisas elas vão ser salvas. E na verdade, os decretos de Deus, aquilo que Deus já determinou, aquilo que Deus, na sua onipotência, onipresença, onisciência, ele vê como todo. Ou seja, eu não posso mudar aquilo que Deus já decretou. Por quê? Porque os decretos de Deus são imutáveis. O que Deus determinou está determinado. Então não vai ser a minha ação, a minha atitude que vai fazer isso. Pelo contrário. Nós, por natureza, somos filhos da ira. O que nós merecemos é a ira. Então essas pessoas, quando elas anulam a graça de Deus, é porque elas querem merecimento naquilo que elas fazem, esquecendo daquilo que Cristo fez, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, ou seja, não tem parte conosco. Então, fragmentando isso, dá para entender por que homens querem se justificar, por que homens querem ter a primazia nas coisas, para falar que são dignos. E na verdade, o que a Bíblia requer de nós é o quê? Arrependa-se. Então, o arrependimento, ou seja, a mudança de mente, o olhar para Cristo de forma diferente. Então, foi o texto que nós lemos em 2 Timóteo. Para encerrar, nós vamos ler de novo só para entender essa questão. 2 Timóteo 1, agora o verso 9, olha lá. Que nos salvou, olha lá, está falando da salvação, e nos chamou com santa vocação. Ou seja, você foi vocacionado, você já foi escolhido, né? Vocação, escolhido. Não segundo as nossas obras. Não segundo as nossas obras. Por isso que quando você entende o todo, você entende que você simplesmente não é nada. Não que isso não nos faça sermos, ou seja, na natureza, o que coordena, como a Bíblia diz, que Deus colocou o homem para coordenar. Não que isso anule a inteligência natural do homem. Não, mas nós estamos falando agora de coisas espirituais. Ou seja, quando Deus dá autoridade para o homem nas coisas naturais, isso é uma coisa, isso é fragmento. Quando Deus quer nos comparar com a natureza de Cristo, nós descobrimos que nós não somos nada. Por quê? Porque Ele é tudo. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então hoje nós estamos aprendendo o quê? A dividir os fragmentos de Deus e não nos apoiar nesses fragmentos, mas entender que os fragmentos é apenas um mapa para nós conhecermos o todo, ou seja, e nós vamos passar de eternidade a eternidade, porque são infinitos, são eternos. Então, na verdade, por isso que nós temos que crescer. Entendendo isso, é o que o texto fala, e ele continua falando o quê?
mas não foi segundo as nossas obras, né? Mas conforme a sua própria determinação, ou seja, o próprio decreto de Deus. Deus decretou e acabou. E graça que nos foi dada. Então, não parte de nós. Não parte de nós. E quando eu falo que a graça não pode anular a lei, nesse sentido, não é da questão do fragmento, porque fragmento, se o homem ele quer ser justificado mediante a isso, ele está anulando. Mas eu estou falando do todo. E quando eu falo do todo, eu estou falando simplesmente da onisciência de Deus, que a graça ela já está presente antes da lei. É no todo. Ou seja, então a lei, se a graça veio primeiro do que a lei, no sentido, porque veio antes dos tempos eternos, ou seja, a lei não consegue anular a graça nesse ponto de vista. E não no ponto de vista de eu querer ser justificado por lei, porque Paulo, no fragmento, ele deixa bem claro que aquele que quer se justificar, infelizmente, ele não vai ser justificado, porque pela graça nós somos salvos. Então, a graça, quando surgiu? Desde os tempos eternos, mas manifesta nos dias de Cristo. E hoje, até hoje, está conosco. Isso é tão interessante, isso mostra o quê? Que Enoque, que foi salvo, ele foi salvo, a Bíblia fala que ele andava com Deus, e Deus o tomou para si. Ele não foi salvo simplesmente porque ele fazia coisas boas. Simplesmente por causa disso, porque ele foi justificado porque andava com Deus. Na verdade, só dele andar com Deus é a graça de Deus sobre a vida dele. Aí nós vamos entender que todos os homens que foram salvos antes do antes do Novo Testamento, no Velho Testamento, eles simplesmente foram salvos pela graça de Deus, porque a graça de Deus já estava presente. E é isso que nos faz enxergar o todo, a forma que Deus enxerga as coisas. Nós enxergamos por fragmentos, Cristo enxerga o todo. E Cristo nos convida agora a começar a enxergar da forma dele. Através de quem? Do seu Filho Jesus Cristo, para que nós tenhamos a mente de Cristo e para que nós sejamos homens espirituais, cogitando coisas do Espírito com o Espírito, para que nós possamos compreender qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Isso está muito além do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Ou seja, cada dia que eu viver vivendo, é até interessante essa filosofia, cada dia que eu viver vivendo essa graça, eu vou descobrir o quão maravilhosa, o quão grande é. Por quê? Porque ela não se limita. E quando eu coloco ela em fragmentos, infelizmente eu tenho limitado ela. Eu tenho limitado e impedido dela agir em outros assuntos. Então, que Deus tenha misericórdia. Todas as pessoas, todos os seres humanos carecem. Todos. Mas com a falta de conhecimento, nós criamos e geramos tabus a quais nós mesmos tropeçamos nele. Mas Cristo veio nos libertar. E que essa graça, que essa justiça, que esse amor venha estar sobre nós. Então, quando surgiu a graça? Desde os tempos eternos. Então, Deus possa abençoar a sua vida, que esse vídeo possa te ajudar no seu conhecimento e continue estudando, continue buscando o conhecer de Deus, porque quanto mais nós conhecemos, mais iremos ser parecidos e conformados à sua imagem. Deus te abençoe.